Olá, querido professor, querida professora, papai, mamãe, a turma toda, e sejam muito bem-vindos à nossa revista do PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada. Está linda. Este trimestre estamos estudando um livro maravilhoso da Palavra do Senhor, que é assim os cânticos, os louvores, a adoração ao nosso Deus, que é o livro de Salmos. E olha como tá linda a nossa revista do maternal, capa colorida, e tá aí o tema da nossa revista neste trimestre, Salmos em poemas para Deus. Uau, que coisa linda! E exatamente esta é a proposta. Cada salmo trabalhado, nós então colocamos na linguagem infantil e em forma de poemas. Vamos então compartilhar as ideias de hoje? Vamos lá? Porque hoje é a lição de número 4. Então sejam muito bem-vindos, porque aqui já tenho algumas coisas que eu quero te mostrar. Mas olha só o que diz o objetivo da nossa lição de hoje, que é exatamente a lição de número 4, que nós vamos trabalhar o Salmo 82. Vamos lá? O nosso objetivo, olha só, no término do ensino de hoje, a criança deverá, ai, coisa boa, saber que Deus conhece todas as coisas. É possível que as nossas crianças do maternal entendam isso? Sim, depende da maneira como você vai ensinar, não é? Nós temos que falar a linguagem da criança. E os nossos pequeninos estão aí com o coração, estão ávidos aí para aprender um monte de coisa, viu? Então vamos lá, porque a proposta de hoje está muito legal. E guardando no coração, que é aquele versículo que a gente traz como proposta aqui para cada professor, pai, mãe, você que trabalha em escolas e creches, você pode ensinar o Salmo de número 82, mas o versículo está assim, olha aí. Deus sabe por onde você anda. Provérbios 5, 21. Mas espera aí, professora, como fazer isso? Como que eu vou ensinar para o meu bebê? Deus sabe por onde você anda, se a criança nem anda? Calma. Calma, vamos lá. Lembra que eu falei que é só você conversar com a criança na linguagem dela? Olha só. Aí, para os nossos bebês, na nossa revista, eu venho dizendo e alertando o seguinte: olha, o bebê, a partir dos 6 meses, ele já começa a descobrir que ele tem os pés. É aquela fase que a criança no bercinho gosta de botar o pé na boca, sabe? Pois é. E aí você pode, não é, conversando com o seu bebê, você diz, aonde que tá o pé? Cadê o pé? Né? A criança aí, de 1 aninho, ela gosta demais de brincar com os pezinhos, não é isso? Então, é a fase que ela está. E aí você diz, cadê o pezinho? E aproveita e diz, olha, Papai do céu sabe por onde você anda, quantas voltas você dá no bercinho, viu? Provérbios 5, 21. Tá vendo? Depende de como você ensina e mostra algo para o seu bebê. Agora, para as crianças de 2 a 3 anos, que elas já entendem o que você está falando, vamos lá. Como eu vou ensinar este versículo? Deus sabe por onde você anda. Aí a gente traz como sugestão. Olha como você pode ver aí na lâmina e aqui também na nossa mesa. Olha que legal, a criançada gosta de aventura, gosta de brincar. E aí então a gente lembra, não é? Que a meninada, olha só, gosta muito de quê? De binóculo. Pronto. Tá aí uma ideia legal para você fazer. Você pode conseguir, né? Sabe aquele chapeuzinho de aventureiro assim? Pois é, se você tiver, você pode colocar, né, em cada um dos seus pequeninos ou em você mesmo. E olha, binóculo aqui, que legal! Ahá! Deus sabe por onde você anda.
anda, a criança está entendendo. E aí você pode permitir que eles venham manipular, brincar com o binóculo direitinho. Ah, mas eu não tenho binóculo de brinquedos, eu não sei onde conseguir. E aí, vamos lá, né? Que tal você fazer um material de sucata? Olha que legal! Também funciona, viu? Rolinhos de papelão. Olha que bacana. Você pode encapar com papéis. Isso aqui é papel camurça. E você pode encapar também com emborrachado. É muito legal, é divertido e a meninada curte de montão. Enquanto isso, repita o versículo. Olha só qual é o versículo. Deus sabe por onde você anda, Provérbios 5, 21. Vamos lá, gente, mãos à obra! E para a nossa história de hoje, na verdade, o nosso salmo poema de hoje, a gente traz aí algumas propostas, porque olha bem, na revista do aluno já vem anexada o que a gente chama de lâminas, tá bom? Olha só, são algumas figuras que você pode recortar, plastificar. E aí você monta um cenário para contar o seu salmo poema de hoje. Olha que legal, tá? Então vamos lá. Para os bebês, como que eu vou ensinar o salmo poema de hoje? Olha só, aí eu lembrei, sabe aquelas caixas bem legal, bem reforçada que sempre a gente consegue? Que tal você encapar? Olha que bacana! E aí, de surpresa para o meu bebê, eu pego, sabe, aqueles brinquedinhos sonoros que a criançada curte de montão? Ah, e que tal até mesmo próprios instrumentos musicais, tudo de brinquedo? Ah, e não pode faltar, né, o brinquedinho preferido do seu bebê. Aí você faz uma surpresa. Coloca aqui dentro antes de contar o salmo poema, tá certo? A capa encapei com retalhinhos de tecidos para ficar bem legal. Quanto mais colorido, melhor para a sua criança. Já para ensinar o Salmo 82, que é o nosso salmo poema de hoje, sabe aquelas caixas de camisa? Isso aqui é uma caixa de camisa, gente, olha só. O que eu fiz? Eu encapei de cartolina mesmo, tá vendo? Olha só. Aqui, e aí eu transformei a nossa caixa, e essa proposta está aí na nossa revista do professor, em um belo cenário para fantoches de vareta. E aí, fácil de fazer e conseguir a caixa de camisa. Então, uma das laterais da caixa, você faz a abertura, tá vendo aqui? Olha só. Faz a abertura, você pode fazer o cenário que você quiser, quanto mais neutro, melhor, porque as figuras que vem no nosso salmo poema de hoje, eu só coloquei um palito de vareta, uma varetinha, e aqui, olha só, é aonde eu vou inserir a minha figura e eu vou então, olha, contando para a minha criança de 2 a 3 anos. Vamos lá, então? Vamos ao nosso salmo poema para os nossos bebês? Olha o que diz o Salmo 82. Você aproveita que o bebê já está quietinho, calmo, de barriguinha cheia. Coloca no colinho, senta perto da caixa colorida que vai chamar a atenção do seu bebê. E aí você diz, o que será que tem aqui dentro? Mostra para ele e começa, olha, a falar para ele o Salmo 82. Diz assim, Deus decide tudo, tá vendo? Tudo tá guardado aqui dentro. Então, Deus decide tudo, Ele sabe o que é certo. Deus tudo vê. Olha, você tá vendo o brinquedinho? Ai, que legal! Deixa ele segurar um pouquinho. Deus tudo vê e está sempre por perto. Ajudar os amiguinhos e aos outros dar a mão são coisas que Deus gosta e fazem bem para o coração. Que legal, não é? E aí você deixa
a criança desde o bebezinho, principalmente se você estiver em uma sala, né, ou de aula ou no berçário, que tem outros bebês e ele já vai entendendo que é legal. Um brinquedinho sonoro é para ele, é para o outro colega, ele vai aprendendo a noção de compartilhar, tá certo? E assim você vai ensinando a palavra do Senhor para o seu bebê. E para as crianças de 2 a 3 anos, aí vai o cenário aqui, não é? Vamos lá então, que aliás você pode pedir para a sua criança ou para as suas crianças, cada um segura olha só, uma figura que se tornou aqui o nosso fantoche de vareta, não é? E aí você começa a conversar com eles sobre o cenário, quem são esses aqui, e você começa a conversar com a sua criança do maternal e falar para eles, né, manipulando, mexendo nas figurinhas, e ele pode e ela também te ajudar a passear aqui com os personagens do nosso salmo poema de hoje. E você ler para eles, fala para eles o nosso Salmo 82, que diz assim: Deus decide tudo, Ele sabe o que é certo. Deus tudo vê e está sempre por perto. Ajudar os amiguinhos e aos outros dar a mão são coisas que Deus gosta e fazem bem ao coração. E os amiguinhos aqui passeando para lá e para cá. A criança vai entender o que você está ensinando, tá certo? Além de ajudar, não é? Porque a criançada do maternal, essa turminha aí, eles não atrapalham, eles ajudam, tá bom? É muito legal. Depois que falou, né? Ensinou o salmo poema, que tal orar? Ah, com certeza, a sua criança já tem como, né? Colocar as mãozinhas assim e orar. Querido Papai do Céu, eu sei que o Senhor conhece todas as coisas. Eu te amo, Papai do Céu. E joga beijo para Papai do Céu, porque a criançada adora jogar beijo, sabe? Aproveite a fase que a sua criança está, que é muito legal. Depois, cantar, né? Vamos lá, cantar é bom, louvar, adorar a Deus. Isso, salmos também são louvores. Meu Deus é grandão. É uma música linda, de 3 palavrinhas, muito legal, que você pode ver aí pelas mídias sociais, não é? E cantar com as suas crianças. Já falou o salmo poema? Já orou? Já, né, se divertiu aí com as músicas bem animadas e fantoches? Agora é hora de fixar o aprendizado. Claro que quando a gente fala fixar o aprendizado, é que você vai estimular a sua criança neste aprendizado. É aí que é importante, viu? Você sempre ter por perto giz de cera, algumas tinta, sabe? Tinta guache, aquarela, aquelas coisas legais que a meninada curte de montão. Então pronto, porque na nossa lição, olha só, de hoje, que é o nosso Salmo 82, a gente traz como proposta, deixa eu segurar legal aqui, na revista do aluno. Olha que bacana! Na revista do aluno, neste trimestre, em cada lição a gente aí lembra para você o Salmo, tá bom? Em que nós estamos ensinando para as nossas crianças aqui na revista dele também, do aluno. Depois que ele pintou, porque a criançada curte de montão a pintura, aí você vai então trabalhar com ele as atividades. Vale lembrar que papai, mamãe, professor, professora, você leia o que diz a atividade, o que é que está solicitando aqui, e aí sim, olha só, você trabalha com a sua criança, tá bom? Se você estiver de repente, né, na sala de aula do maternal, são várias crianças, não dá tempo de fazer tudo, uma boa ideia é você reproduzir a atividade numa folha maior,
você trabalha a atividade com todas as crianças juntas, que é o que a gente chama de coletivo, não é? E aí você pede para o papai e mamãe, durante a semana, fazer com a sua criança a atividade e ler para ela novamente o salmo que está na própria revista do aluno. Combinado? Legal, né? Que bacana! Então, na próxima oportunidade, a gente vai conversar sobre outras coisas bacanas, outros materiais didáticos que você pode colocar em prática, seja onde você estiver. Saiba que Deus vai sempre abençoar o trabalho das tuas mãos e você que tem se dedicado ao ensino para os nossos e com os nossos pequeninos. Saiba que o teu trabalho não é vão no Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Um grande beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! A paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical. Chegou aquele momento super importante, onde nós juntos vamos ver o que está aqui na nossa revista, quais são as sugestões para esse próximo domingo. Então, professor, pegue aí a sua Bíblia, pegue também a sua revista, um caderno, um lápis e vamos aqui juntos crescermos para fazermos melhor para o Senhor. Cada vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós crescemos. E quando nós crescemos, nós temos uma árvore bem frondosa, temos frutos para dar, temos muito o que oferecer. E suas crianças estão na Escola Bíblica Dominical todos os domingos, aguardando por você, porque ela sabe que aquele momento, as crianças sabem que naquele dia elas vão receber uma porção maravilhosa da palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos estudar o livro de Salmos, como já estamos estudando há alguns domingos. Hoje nós vamos para a 4ª lição e eu gosto sempre de mostrar aqui, né, esse livrinho onde nós temos a palavra Salmos. Temos a palavra Salmos, que é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre, tá? Essa é uma ideia simples, porém interessante, que faz com que a sua criança perceba que neste livro de ouro está a palavra de Deus, o livro dos Salmos, onde nós vamos aprender de uma forma bem interessante através de poesias, que Salmos são livros, é um livro escrito à base de poemas, de canções. Então, vários autores escreveram esse livro tão importante como Davi, o principal autor do livro de Salmos, tem Moisés, tem Asaf e outros mais, tá? E aí então nós vamos, hoje na nossa lição de número 4, nós vamos aprender sobre um coração bondoso. Vai ser muito interessante. Agora nós vamos para a leitura da nossa primeira página da nossa revista. Abra aí na lição de número 4 e vamos fazer a leitura. O tema da nossa lição de hoje é um coração bondoso. Lição de número 4, encontrando o tesouro, está em Salmos 82. Guardando no coração, diz assim: socorram os humildes e os pobres. Salmos 82, verso 4. O objetivo é ressaltar que Deus se alegra quando nós ajudamos aos necessitados. E os louvores sugeridos são Vou Ajudar e Bom Samaritano. E as nossas orientações importantes dizem assim: os vídeos musicais sugeridos estão muito legais. Portanto, se esforce para apresentá-los às crianças, pois farão toda a diferença. Sobre os versículos da história, solicitamos algumas figuras que nortearão a sequência da lição, ao tempo em que serão fundamentais para o aprendizado das crianças. Para guardar as figuras, sugerimos um porta-figuras, que poderá ser uma caixa ou uma pasta enfeitada com coraçõezinhos. E observe se o tamanho é suficiente para colocá-las.
Aproveite o assunto da lição para incentivar e motivar os alunos a selecionarem os seus brinquedinhos para doar às crianças carentes, exercendo a prática do amor. Olha que observação importante, professor. Então, você vai ter nesta aula de hoje a oportunidade de ajudar suas crianças a sentirem o prazer e a alegria de poder dividir o seu brinquedo. Que coisa legal! Então, a sua lição de hoje vai trabalhar esses conceitos de uma forma muito interessante, de uma forma bem lúdica, bem visualizada, e o seu aluno vai entender perfeitamente a mensagem de hoje, que fala sobre um coração bondoso. Tá bom? Agora nós vamos ver como vai ficar, ou como ficou o nosso guardando no coração. Vamos lá? Agora é aquele momento super esperado, onde você vai poder ter a oportunidade de ajudar sua criança a guardar no seu coração a palavra de Deus, tá? Então, a sugestão da nossa revista hoje, ela é simples, mas bem dinâmica, bem animada, onde as crianças terão a oportunidade de interagir bastante através da nossa sugestão de hoje. A sugestão é a seguinte: você vai precisar de um barbante, tá? E aí, nesse momento, você poderá convidar 2 crianças para segurarem as pontas, ou você poderá também fazer como eu fiz aqui, ó. Eu amarrei aqui nas extremas e ficou bem esticadinho aqui o meu varal, onde nós vamos colocar as plaquinhas, tá? E a sugestão da revista é que você faça com cores diferentes para que fique bem dinâmica e bem legal a mensagem bíblica. E aqui nós começamos, você vai ler com as crianças, vai colocando uma a uma, sem pressa, para que seu aluno possa realmente memorizar. Aí vamos lá, criançada, você vai convidar os seus alunos e a primeira plaquinha a primeira plaquinha é essa aqui. Socorram. Aí a segunda plaquinha, elas vão repetir, todo mundo repetindo, socorram. Aí vamos para a segunda plaquinha, os humildes. E você poderá até interagir com elas, conversando, já poderá explicar o que é a palavra humildes, né? Para que elas possam ir entendendo passo a passo. E os pobres. Salmo 82, 4. Aí você vai poder repetir quantas vezes forem necessárias, para que as crianças possam, de verdade, esse é um momento de decorar, de memorizar a palavra de Deus, mas de uma forma bem dinâmica, tá? Lendo com as crianças, aí você poderá pedir para que elas fechem os olhinhos, rapidinho, todo mundo fechando os olhinhos, aí você vai aqui, troca as plaquinhas, tá? Aí você pede para elas lerem. Quando elas lerem, elas vão ver que não ficou a ideia completa, a ideia não está correta, o versículo não ficou certo. Aí é nesse momento que você convida alguma criança para vir colocar na ordem certa. Aí elas vêm, podem ir contando 1, 2, 3, 4, para ver quanto tempo uma criança leva fazendo a organização do versículo. E assim poderá chamar novamente outro grupo para vir atrapalhar as letrinhas, as palavras, e depois vir outro grupo para poder organizar. E aí são formas em que você vai fazendo uma dinâmica e ao mesmo tempo fazendo com que as suas crianças aprendam o que está escrito em Salmos 82, verso 4, que diz assim: socorram os humildes e os pobres. Salmos 82, verso 4, tá bom? Agora vamos para a nossa história, aquele momento super esperado por todos nós. Agora chegou a hora da nossa história. Antes, porém, eu quero mostrar para você como eu preparei a sugestão que está na sua revista. No que diz respeito a uma embalagem para você colocar as figuras, porque a nossa história de hoje nós temos várias figuras. Então é interessante quando a revista pede várias figuras, você sempre colocar numa caixinha, num local ou no bolso do seu avental, em algum lugar especial, para que
possa realmente dar ênfase a tantas figuras que você pediu. E como eu mandei fazer as figuras grandes, é lógico que eu tive que organizar uma pasta grande. Mas se você mandar imprimir ou providenciar suas figuras menores, você vai fazer a sua caixinha ou a sua pasta menor do tamanho que cabe as suas figurinhas, tá bom? E aí a sugestão é que você, além de observar isso, você também enfeite com corações, para enfatizar o tema, que o tema de hoje da nossa lição é um coração bondoso. E aqui nós fizemos nessa pasta, uma pasta comum que a gente compra na livraria, só que eu preparei aqui essa frente bonita, cheia de coraçõezinhos, tá? Com papel brilhoso, com papel camurça, com papel brilhoso aqui também, fazendo aqui os miolinhos da nossa flor, e ficou bem bonito, tá bom? Aí você, então, já vai estar com isso aí, e o seu aluno vai ficar de olho, vai ficar prestando atenção como a sua embalagem naquele dia está diferente, para que você possa mostrar as figuras para eles. Aí você vai começar a sua história perguntando para eles se alguma criança ali já doou um brinquedo para alguém, para algum amiguinho que não tem como comprar. Já que a nossa história fala de um coração bondoso, nós vamos começar a pensar um pouquinho o que é um coração bondoso. Aí, lógico, você vai permitir que as suas crianças possam participar e você vai mostrar para elas, né? Você já deu para algum amiguinho um dos seus brinquedos? Aí deixe as crianças falarem, porque esse momento é muito importante. É até mais importante do que quando você está falando, porque quando eles estão participando, eles se sentem parte da história. E aí então a história vai ficar muito mais interessante. Aí alguém vai dizer: tia, eu já dei um presente, eu já dei um dia um brinquedo para meu coleguinha que não tinha. E assim eles vão compartilhar e você vai começar a ensinar para eles sobre a importância de ter um coração bondoso. Ou também você já viu o papai ou a mamãe levando uma cesta de rancho com comidinhas para dar para uma família que não tem o que comer? Você já viu isso aí? Deixem as crianças participarem. Nas nossas igrejas, quase todas as nossas igrejas têm essa prática maravilhosa, né? Tem um domingo onde o pastor convoca os irmãos a trazerem ranchos, a trazerem uma cesta básica. Aí você vai ensinando para elas a preciosa lição de um coração bondoso que agrada a Deus. Aí você vai perguntar delas também. Muitas vezes, essas pessoas que estão necessitadas, elas podem estar bem pertinho da gente ou elas podem estar longe. Elas podem estar lá dentro das suas casas. E sabem, amiguinhos, muitas vezes lá dentro das suas casas, elas têm tudo, aparentemente, mas está faltando às vezes dinheiro para comprar um remédio, para comprar um gás. E é muito bonito, muito lindo quando nós sabemos dessa necessidade dessa família e o papai, a mamãe, até mesmo você vai falar para suas crianças, poderá dizer para o papai que sabe que um amiguinho está passando necessidade, precisando de comprar alguma coisa, um mantimento, um remédio, um gás, e aí você poderá ajudar. É isso que é ter um coração bondoso, mas nós temos mais. Muitas vezes elas não estão apenas dentro de casa, elas também estão nas ruas pedindo esmolas. Mas por que essas pessoas estão na rua pedindo esmolas? Você vai deixar as crianças participarem e elas vão dizer: ah, tia, porque elas não têm onde morar, elas não têm emprego. Isso mesmo, você vai reforçar essa verdade que as pessoas estão pedindo esmolas nos cantos, nas ruas. Não é porque elas querem, é porque elas não têm dinheiro para comer. Então elas estão pedindo ali uma esmolinha, né? Estão ali pedindo um dinheirinho. E aí nós, como somos
cristãos, como amamos ao Senhor Jesus, você vai dizer para suas crianças, nós precisamos sim estar observando essas coisas, tá? E não só nas ruas, mas também as pessoas muitas vezes estão bem pertinho de nós, lá na escola, né? Quem sabe um amiguinho seu, você vai poder mostrar para a sua criança essa figura e elas vão dizer, tia, é um lanche. Sim, será que naquela hora que você está fazendo o seu lanche, será que naquele momento você não percebe que tem um amiguinho que não tem o que comer? E é nesse momento que você pode dividir o seu lanche com o seu amiguinho. E isso você vai fazer com que o seu amiguinho fique feliz, satisfeito, mas não só ele, mas Jesus também, porque Jesus está com o seu olhar voltado para nós, observando tudo o que acontece nessa terra. Nada passa desapercebido, tudo Deus vê como é que nós estamos agindo com bondade. E a palavra do Senhor nos fala, tá? Nos fala muito forte que Deus fica muito triste quando Ele sabe que pessoas podem ajudar, mas não ajudam aos humildes e aos pobres. E sabe o que é que Deus fala na sua palavra? Ele fala que Ele colocou nessa terra, Ele constituiu, Ele formou, Ele fez muitas autoridades. E o que é isso aqui? Você vai perguntar para os seus alunos. Isso aqui significa o martelo da justiça. Significa uma ferramenta que é usada pelos juízes, as autoridades dessa terra, tá? Que quando eles batem o martelo, né, alguma coisa acontece. E aqui no livro de Salmos, ele reprova, ele não gosta, ele condena as autoridades que podem fazer o bem às pessoas, mas não fazem. E certa vez, Jesus até disse assim, olha, ele disse assim para que todos nós pudéssemos entender o quanto ele leva a sério essa questão de nós ajudarmos os humildes e os pobres. Ele disse assim, todas as vezes que vocês fizerem o bem para mim, para os pequeninos, vocês estão fazendo para mim. E todas as vezes que vocês não fizerem o bem aos pequeninos, vocês também deixam de fazer o bem para mim. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 25. A Bíblia está falando isso, crianças. Você vai chamar a atenção das suas crianças para que elas possam entender o quanto Deus leva a sério essa questão de nós abençoarmos e nós ajudarmos as pessoas. Tem até uma história na Bíblia, lá no Novo Testamento, que fala do bom samaritano. O bom samaritano foi um homem que um dia ele ia passando por uma estrada e ele viu um pobre viajante caído no chão, quase morto, que tinha apanhado dos ladrões, estava ali jogado. Mas quando ele passou, aquele bom samaritano, sabe o que ele fez? Ele parou, ele saiu do seu jumentinho, do seu cavalo, e ele pegou aquele homem e o socorreu. É assim que o Senhor quer que nós façamos, que nós sejamos pessoas que tenhamos o nosso coração cheio de amor. Sabem o que a história também fala? Que antes desse homem passaram 2 homens, um de cada vez, e um era um levita. O que é um levita? É alguém que toca na igreja, que está dentro da igreja, e essa pessoa nem ligou para aquele homem. E depois passou um sacerdote que conhece a palavra de Deus, que sabe um montão de coisas de Deus, mas sabe o que esse homem fez também? Não ligou para aquele pobre homem, mas o bom samaritano sim. É por isso que Jesus se alegra muito quando nós fazemos como o bom samaritano, quando nós socorremos os humildes e os pobres. Ai, que coisa linda! Então a sua criança vai sair naquele dia, tá? Com o seu coração cheio da palavra de Deus. Ela vai entender de uma forma prática.
Você viu que as figuras, todas elas foram de situações práticas, né? Dar um brinquedinho, dividir o lanche, observar o papai levando a cesta. Então, são atitudes que agradam o coração de Deus e é isso que o Senhor quer que todos nós façamos, tá bom? Agora nós vamos para o nosso exercício, mas antes você vai pegar o seu álbum de poesia e você vai recitar com a sua criança a poesia de hoje. Vamos ver qual é a poesia de hoje? E aí, leve a sério isso também. Esse momento é um momento onde a criança vai poder desenvolver, né, essa situação de decorar poesias. Isso é tão lindo, muitas vezes está esquecido, mas esse momento, o momento onde nós estamos estudando o livro dos Salmos, nós podemos incentivar nossas crianças a poesias, a música. Isso alegra o coração de Deus. Aí você vai abrir o seu álbum de poesias, esse aqui foi da lição passada, e hoje você vai poder ler com a sua criança assim, essa poesia bem bonita, e você vai pedir para que ela possa repetir com você, tá bom? Vamos ler juntos? O tema é um coração bondoso e a poesia diz assim: eu desejo a cada dia ajudar com muito amor aos humildes que precisam da bondade do Senhor. Vou ler de novo. Vamos ler? Leia comigo aí, professor. Vamos lá? Eu desejo a cada dia ajudar com muito amor aos humildes que precisam da bondade do Senhor. Muito legal! E a bondade do Senhor se revela como? Através de você. Então todos nós fazemos a bondade do Senhor acontecer no dia a dia, ajudando, abençoando, cuidando daqueles que precisam. Deus te abençoe e a tua aula vai ser um sucesso. Bem, você agora já acabou de fazer a revista do seu aluno com ele, onde você ajudou ele a realizar a sua atividade. Olha aqui que coisa linda é a nossa atividade de hoje. Dá um close aí para o pessoal de casa ver. Uma gracinha está os nossos exercícios. E aí a criança já fez e agora você vai fazer uma atividade extra com ela. E você está lembrado do nosso bilhetinho, onde nós pedimos do papai, da mamãe, do responsável, uma lata vazia com tampa? Olha aí, nós temos em 2 tamanhos. Essa aqui é uma embalagem de algo maior e aqui de algo menor. Então, tanto faz, uma quanto outra dá o mesmo resultado, tá bom? Aí eu trouxe aqui essa aqui, sem estar pronta, para que você possa perceber como foi fácil fazer. Então, tá aqui a lata vazia. Você vai prender com durex, tá vendo aqui? Primeira coisa é prender com durex. Em casa você nem precisa tirar o rótulo. Aqui eu tirei para não fazer a propaganda, mas você pode permanecer com o rótulo, que é até bom. Fixa melhor ainda o material. Aí aqui prendi, você coloca no tamanho adequado, ideal para colocar no pescoço da sua criança, para depois ela brincar, ok? Feito isso, você já está com unha emborrachada. Eu preferi fazer com emborrachado, tá? Já está na altura da lata, na mesma altura da lata, olha aqui, coisa simples. Aí você vai cercando, deixando de fora a fita, lógico, tá? E aí depois que você pregar direitinho, você vai ter já essa parte primeira pronta. Você vai colar aqui com cola mesmo, que cola de boa, tá? E depois você vai enfeitar a sua lata, o seu tamborzinho, com os materiais que você tem em casa, tá bom? Muitas vezes nós temos sobras bem bonitas e você vai aproveitá-las. Aqui, ó, aqui eu aproveitei isso aqui, eu usei esse papel, que hoje nós temos esses papéis coloridos, enfeitados, com bolinhas, com listrinha. E esse aqui eu fiz desse jeito, cortei, enfeitei, peguei esse com glitter aqui e fiz aqui esse zigue-zague, bolinhas com outras sobras que eu tinha, e ficou esse tamborzinho maravilhoso. E a tampa, para dar um colorido melhor, com tinta guache, super simples, tirei a tampa, tá? Que a gente tira com facilidade, ó, tirei a tampa, peguei, pintei com a tinta da cor da minha preferência,
botei para secar rapidinho e voltei ela para cá. Olha que legal. Volta para cá, fechou, tá aqui o tamborzinho bonitinho. E a parte da baqueta? A baqueta você faz com diversos materiais, tá? Você pode fazer com canudos esses que são bem firmes, ó, são bem firmes esses canudos. Você pode pegar vários canudos para não ficar fina, para ficar mais grossinho. Fique à vontade. Você pode fazer também com palitos de churrascos, com o próprio lápis que já está usado, que você pode reaproveitar, com pincéis secos. Essa minha baqueta eu fiz com pincel seco aqui, ó, tá vendo? O fundo do pincel. E aqui eu revesti ele também com emborrachado, com fita durex colorida. Passei aqui na ponta. É sempre legal a gente fazer tipo um bolinho de papel e vestir ele aqui com TNT, porque é mais fácil de você fechar. Passei uma fita aqui, um barbante para segurar bem e cobri por último com emborrachado. Passei a fita e aqui está a minha baqueta e aqui está o meu tamborzinho, tá bom? Espero que você tenha aproveitado, que você tenha tirado suas dúvidas e faça, não deixe de fazer, porque a sua criança vai ficar muito feliz em poder terminar o culto ou a escola dominical naquele dia cantando e levando para casa, né? O seu brinquedinho, tá bom? Então vamos lá? Ó, vamos cantar? Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Que Deus te abençoe, professor, e até a próxima videoaula. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil, estamos mais uma vez aqui para apresentar a nossa videoaula. Dessa vez, estamos estudando o livro de Salmos e a nossa revista de juniores tem como tema Salmos de Amor e Louvor. Hoje vamos à lição de número 4. O tema é Deus ama a justiça. O texto bíblico está em Salmo 82. O guardando no coração, que é o nosso versículo, diz assim: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados. Salmos 82, 3. O objetivo da nossa lição é ensinar que o Senhor é um Deus que ama a justiça e se preocupa com os necessitados. E a nossa sugestão do Vamos Louvar é não apenas com palavras, do Ministério Crianças Diante do Trono. Orientações importantes. Professor, prepare um dado grande que pode ser confeccionado de caixa de papelão e coberto com EVA, ou papel cartão na cor de sua preferência. Em cada um dos lados, com o auxílio de uma cola ou uma fita adesiva, coloque as figuras de Asaf, Rei Davi, Juízes, e as palavras Juiz Supremo, Justiça e Injustiça, para apresentar a introdução da lição no Você Sabia. Conforme apresenta, mostre o lado do dado correspondente à figura. Você pode utilizar as figuras dos juízes da revista de juniores na edição de Juízes e Ruth. E a do Rei Davi pode ser encontrada na revista de juniores na edição de 1ª e 2ª Samuel. Na introdução, que é o Você Sabia, vamos falar que o Salmo 82 foi escrito pelo levita e músico Asaf, durante a época do rei Davi. Asaf escreveu vários salmos, nos quais adorava ao Senhor e falava sobre coisas importantes da vida. O salmista expressou a acusação de que os juízes que governavam Israel antes dos reis eram injustos. Deus escolheu homens para julgar em seu lugar. Eles seriam considerados deuses entre os homens, porque representavam o próprio Deus. Durante esse tempo, a justiça estava corrompida e Deus, o juiz supremo, ficou irado com os homens que deliberavam injustamente, beneficiando algumas pessoas. Os juízes foram nomeados para ajudar o povo de Deus,
mas já não cumpriram com o seu papel de forma justa. E aí nós vemos a figura de um dado, né, como a sugestão da nossa revista. E aí a figura 4.1, que é o personagem Asaf. Muito bem, e a nossa sugestão de usar um dado, né, com personagens e com palavras. Então, a cada momento do nosso Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, nós vamos apresentar, né, cada parte. Quando falar de Asaf, vamos mostrar esta figura. Quando falarmos de Davi, já viramos o dado desta forma. E assim por diante, né? Aqui a figura de juízes, dos juízes. Coloquei 3 figuras aqui. Onde você pode encontrar? Você pode encontrar nas figuras das revistas passadas, né? Guarde bem as suas figuras, porque a gente sempre vai estar usando figuras de outras edições. Por quê? Porque é mais interessante, né, a gente usar esses juízes que nós já vimos e que nós já temos. Então é importante guardar, né, cada visual de uma forma que ele não se estrague, mas que a gente possa usar diversas vezes, né? Olha, do livro de 1º e 2º Samuel, nós temos aqui o rei Davi, né? E aí, aqui os juízes, da revista Juízes e Ruth, e também nós temos as palavras, né? Que nós vamos encontrar no texto e durante o ensinamento nós vamos mostrando as figuras, né? O nosso juiz supremo, ele ama a justiça e ele ficou irado com os juízes injustos que julgavam o seu povo, né? Então Deus se irou com esses juízes. Então é isso que nós vamos comentar na introdução da nossa lição. Agora vamos aos tópicos da nossa lição de número 4. O primeiro tópico diz assim: Deus se preocupa com os necessitados. Tópico 2, o Senhor é um Deus justo. Tópico 3, Deus não se agrada de injustiça. Por último, nós temos a aplicação da nossa história, que diz assim: crianças, o Senhor é um Deus que ama a justiça e se preocupa com os necessitados. Portanto, é nosso dever proteger as pessoas que sofrem com injustiças. Devemos ser um instrumento da justiça de Deus para ajudar pobres, órfãos, viúvas, idosos, pessoas com deficiência, porque fazendo assim, o nome do Senhor será exaltado. Então, muito interessante, não é, esse estudo sobre a justiça. Deus, ele se preocupa com as pessoas necessitadas, né? Nós temos aqui pessoas fracas, pessoas órfãs, pessoas com necessidade. Então, o Senhor, ele espera que nós possamos fazer justiça por essas pessoas, né? Às vezes, a justiça do homem, ela está amparando, né? Como nós temos aqui, a questão dos órfãos, né? Das viúvas, das pessoas fracas, as pessoas que necessitam de ajuda. E às vezes a justiça humana, ela não faz aquilo que deveria fazer. Então Deus espera que nós, né, como seus filhos, façamos por essas pessoas o melhor que pudermos, ajudando em suas necessidades, né? Às vezes são doações que precisamos fazer, mas às vezes atenção, às vezes ouvir, às vezes o cuidado com essas pessoas, né? Então são vários aspectos que nós precisamos observar para cumprir aquilo que é a palavra de Deus. E a nossa aplicação, ela fala muito bem sobre isso, né? No final, quando nós vamos concluir, nós vamos falar que nós precisamos ser o instrumento de Deus com relação às pessoas que precisam de ajuda. Então somos nós que vamos fazer a nossa parte e assim nós vamos agradar o Senhor. Então, muito importante é esse tópico 1, que fala que Deus se preocupa com os necessitados. Então, nós vamos enfatizar no tópico 2 que o Senhor é um Deus justo. Então, nós vamos usar, né, essa plaquinha, Deus nunca falhará. E Deus é justo. Então, são duas plaquinhas que nós precisamos ter
para quando formos comentar a respeito do tópico 2, nós iremos utilizar essas duas plaquinhas. Também no tópico 2 iremos usar este coração, né? O que está escrito nesse coração? Deus se preocupa comigo. Olha só que interessante. Sou filho amado de Deus, né? De quem que nós somos filho amado? De Deus. Então isso aqui é muito importante que as crianças elas tenham certeza de que Deus se preocupa conosco, comigo, porque eu sou o filho amado de Deus. É uma certeza que nós temos que ter, tá bom? Então vamos agora ao tópico 3, que fala que Deus não se agrada de injustiça, né? Deus, aqui a outra plaquinha, Deus se entristece com a injustiça. Por quê? Porque Deus ama a justiça e Ele quer que a justiça seja feita, né? Tanto a justiça para os necessitados, para mim, né? Então Deus, Ele ama a justiça. Ele é o nosso juiz supremo, tá bom? E agora vamos aos materiais necessários. Temos aí a figura 4.1, que é Asaf, a figura 4.2, que são as pessoas fracas, 4.3, pessoas necessitadas, 4.4, pessoas que são órfãos. Então, nós temos essas figuras que você vai baixar, né, no seu QR Code que consta na revista do professor e você vai usar para explicar para as crianças. Aqui nas pessoas fracas, o que é que nós estamos observando? Uma pessoa que bebe, ou seja, uma pessoa que precisa de ajuda. Ela precisa ser levada a algum lugar que possa ajudá-la a deixar, né, de se embriagar, de estar jogado pelas ruas. Então isso é um cuidado também que a sociedade, que a justiça precisa olhar, né, por essas pessoas que estão necessitadas de atenção e de cuidado com relação ao vício. Nós temos as pessoas necessitadas, pessoas que precisam de ajuda financeira, de alimento, de um cobertor, né? Então, quem que pode ajudar? Né? A sociedade precisa ajudar, a justiça precisa ajudar. Então é isso que o Senhor está nos ensinando aqui, sobre a questão de ajudar, de auxiliar essas pessoas que precisam. E também os órfãos, né? Aquelas pessoas que não têm muitas vezes aonde ficar depois que os pais morreram, né? Então é algo que nós precisamos observar. E nós também podemos olhar aqui no nosso quadro, onde temos aqui outras pessoas, né, que não estão aqui, mas que o Senhor também fala sobre o cuidado que devemos ter com eles, que são aqui, ó, as viúvas, né? Os idosos precisam de cuidado, os órfãos, né, que muitas vezes as crianças, hoje em dia que nós estamos vendo muito a questão da guerra, né, e vemos as crianças abandonadas, não tendo para onde ir. Então precisa ser feita justiça também para os órfãos. E aqui as pessoas com deficiência, né, que precisam também. Já temos algumas leis que amparam essas pessoas com deficiência. E os pobres, né? Aqueles que estão ali, muitas vezes no lixão, porque não têm onde comer, né? Não têm onde morar muitas vezes. Então, nós precisamos orar também para que Deus ele possa mover os corações e a justiça possa ser feita no nosso país. Materiais necessários. Nós vamos precisar de um malhete. O que é o malhete? É aquele martelinho do juiz, frases ou figuras com tipo de pessoas que precisam de justiça, os fracos, os necessitados, órfãos, viúvas, idosos, pessoas com deficiência, né? O que mais nós vamos precisar? Óculos com a frase olhar de compaixão. Prepare cartazes com as frases Deus nunca falhará. Deus é justo, Deus se entristece. Ele se preocupa comigo, eu sou seu filho amado. Presente as figuras no flanelógrafo ou em cartazes, de acordo com o texto. E aí nós observamos o óculos e o coração. Mas aqui também nós temos um óculos, né? Esse óculos eu já tinha, eu imprimi, né? Aqui, olhar de compaixão, que é aquilo que precisamos
para olhar para essas pessoas. Então, uma sugestão é usar este óculos, né? Escrito olhar de compaixão, para que nós possamos olhar para essas pessoas com compaixão, né? Não apenas como pessoas que estão necessitadas, mas o nosso coração, ele precisa ter compaixão por essas pessoas, tá bom? Então é muito importante, né, que você tenha um óculos. Você pode fazer ou você pode comprar, mas que você tenha um óculos. Você pode fazer de papel, pode fazer de borrachado, do material que você tiver aí na sua casa ou na sua igreja, tá bom? E agora vamos confeccionar o visual do nosso versículo. Olha só, e dessa vez nós estamos usando uma balança, a balança da justiça, que diz assim o nosso versículo: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados. Salmos 82, versículo 3. E aqui nós temos o nosso versículo que foi confeccionado. Olha só, aqui nós temos na parte branca um emborrachado com brilho, com glitter. E aqui nós temos em papel, que você pode fazer de papel cartão, você pode fazer de cartolina ou mesmo de EVA. Esse aqui eu fiz impresso na gráfica, né? Para ficar mais bonitinho, tá bom? Mas você pode fazer da maneira que você puder e que o material que você tiver aí. E depois que nós ensinamos o versículo, lemos da Bíblia, né, fizemos a dinâmica, nós vamos pegar a revista do aluno e vamos fazer o versículo aqui escrito nesta balança que consta na revista do aluno, tá bom? E assim nós terminamos a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até a nossa próxima videoaula.